contar histórias sempre mobiliza a atenção da criança. Ela sempre se envolve nesse tipo de situação. E é justamente essa sugestão que eu venho compartilhar agora. Essa proposta foi selecionada aqui do livro Letrar. Nas últimas semanas, neste livro, a criança teve várias oportunidades para conhecer e aprofundar seus conhecimentos sobre a história O Lobo e os Sete Cabritinhos. E hoje, na proposta de hoje, nós estamos chegando ao fim, ao encerramento de toda essa sequência com essa história. Então, aqui na página 34 do livro, nós vamos iniciar o encaminhamento propondo à criança que reflita sobre os cenários onde essa história se desenrolou. Nós destacamos três cenários dessa história e que foram ilustrados e disponibilizados aqui no livro do material de apoio. São essas três cenas aqui da página 15 que a criança deve inicialmente observar, mas ainda não destacar as cenas aqui da página, tá certo? Então, inicie a conversa com a criança perguntando se ela identifica esses cenários da história e assim ela pode reconhecer a fachada externa da casa dos cabritinhos, a área interna da casa desses personagens e também a beira do rio, que foi onde o lobo mau se acomodou para descansar lá no final da história. Então, verifique se a criança inicialmente reconhece cada um desses ambientes, cada um desses cenários e pergunte diante deles qual é o primeiro cenário, onde a primeira parte da história foi iniciada. A criança pode indicar qualquer uma dessas imagens aqui, da fachada ou da parte interna, depende das elaborações da própria criança. Mas diante da resposta dela, então, ela deve destacar a devida imagem para colar aqui no primeiro espaço previsto na página 34. Claro, essa elaboração deve ocorrer caso a escola tenha assim orientado vocês para realizarem as atividades diretamente aqui no livro, tá certo? Bom, a criança então cola o primeiro cenário e diante dessa colagem você pede a ela que elabore desenhos completando a cena. Quais personagens poderiam estar ali? E assim, então, a criança elabora desenhos da mamãe cabra, de alguns ou de todos os cabritinhos, dependendo do momento que ela vai se recordar, que ela vai rememorar, tá certo? Depois que ela elaborar esse desenho, da mesma forma, deve retornar as imagens do material de apoio para identificar o segundo cenário, a segunda parte da história, onde aconteceu. E assim a criança identifica e faz a colagem no segundo quadro aqui da página 34, incluindo, desenhando os personagens logo em seguida. E por fim, cola o último cenário, a última imagem, portanto, e ali também desenha os personagens envolvidos com o desfecho, com o momento em que a história finaliza, né, a maneira como a história termina. E assim a criança terá, por meio desse encaminhamento, recuperado as principais informações dessa narrativa, os lugares onde a história aconteceu, os personagens envolvidos em cada um desses acontecimentos e também a forma como esses acontecimentos foram sendo encadeados, tá certo? Diante das três imagens, você pode pedir que a criança reconte essa história com as próprias palavras e aí ela pode se apoiar nessas imagens e em seus próprios desenhos para recuperar esses principais momentos da história e assim recontar a história O Lobo e os Sete Cabritinhos que ela também conhece. E depois dessa recuperação de informações da história toda, você pode convidar a criança a criar uma versão nova para essa história, a reinventar a história. Diga para ela que ela pode sim se basear, se apoiar nos acontecimentos da história original que ela teve a oportunidade de conhecer, mas que ela pode alterar qualquer informação. Ela pode incluir nomes para os personagens, ela pode mudar os lugares onde essa história aconteceu, pode alterar as estratégias utilizadas pelo lobo, pode inclusive alterar completamente o final da história, de acordo com o interesse e as intenções dela. Então convide a criança a criar todas essas possibilidades por meio dessa nova elaboração, construção de um texto oral. E para apoiar as decisões da criança,
nós criamos algumas dicas e sugestões que podem ser compartilhadas com ela aqui nesse quadro. Então ela pode, como eu comentei, dar nomes para os personagens, para os cabritinhos, contar o que eles fizeram em casa na ausência da mãe. O que será que esses personagens fizeram? Criar outros disfarces para o lobo, finalizar a história com uma grande festa, ou então relatar como viveram sem o lobo por perto. Enfim, possibilidades são muitas e a sua criança deve então eleger aquelas que mais a agradarem para compor essa história. E para registrar, claro que ela vai poder contar com a sua ajuda. Então você vai ser o secretário dela, o escriba dela. E esse registro pode acontecer numa folha avulsa ou então diretamente no computador. Eu acredito que vai ser uma boa oportunidade para a criança conhecer um pouco mais desse recurso tecnológico. Então acomode a criança pertinho de você e à medida que ela vai ditando a história, você vai registrando, seja manualmente ou então digitando lá no computador, tá certo? Com o apoio, enfim, de algum recurso tecnológico. A escrita num ambiente digital permite revisitas de maneira mais prática, as revisões, como a gente chama. E no caso da educação infantil, as revisões de texto, claro, acontecem com grande apoio do adulto que a acompanha. Na escola é o professor quem encaminha isso e em casa, se vocês puderem, é possível também propor situações de revisão de texto com a criança. É uma revisão que nós chamamos de revisão de ouvido, ou seja, você lê a história para a criança devagar, pausadamente, trecho a trecho, e a criança vai definindo se deseja incorporar mais informações, excluir algumas, ampliar determinados dados, incluir diálogos ou retirá-los, enfim, a criança vai tomando suas decisões sobre essa versão do texto. E essas situações de revisão devem acontecer quantas vezes a criança desejar, até que ela se sinta satisfeita com o seu resultado final. Claro, produzir um texto, seja para criança ou para um adulto, não tem fim, a gente sempre vai encontrar mais aspectos a serem aprimorados. Então, você pode estabelecer um combinado com a criança de realizar 2, 3 revisitas ao texto e assim ela vai ter essa oportunidade de ampliar, melhorar, aplicar melhorias, né, nesse texto que ela está produzindo. E assim, quando a versão final estiver elaborada, vocês podem imprimir a versão ou, se estiverem fazendo isso manualmente, essa versão do texto deve ser então dobrada e colada aqui neste espaço da página, para que depois, futuramente, a criança possa compartilhar essas suas ideias com o professor e os colegas lá na escola quando as aulas retornarem. Uma outra alternativa também, caso você considere viável, é filmar, gravar a criança contando essa história que ela mesma inventou. Esse também é um registro bastante válido que pode resguardar na memória da criança e de vocês também boas informações sobre esse período. Além de que o vídeo sendo ofertado ao professor pode também oferecer valiosas informações para que ele planeje quais serão as ações futuras quando as aulas retornarem. Então combinem isso com a escola e assim desenvolvam mais essa estratégia de envolvimento com as narrativas que favorecem tanto o desenvolvimento de várias habilidades verbais. Então, proporcione isso para a criança e divirtam-se nessa nova versão da história O Lobo e os Sete Cabritinhos.